seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu permanecer firme e fiel até o fim no seu caminho. Dou graças a Deus por uma grande obra que o Senhor fez para a honra e glória do teu santo nome. Eu residia em Diadema, São Paulo, na casa do irmão Antônio e da irmã Carmen. E num sábado à tarde recebi o convite do irmão Flavinho e outros companheiros para fazermos uma visita. Então, Deus tomou um caminho, eu fui com eles e chegamos ali, fomos para Santo André, vizinho de Diadema, e para surpresa minha, era na casa de um padre, chamava-se Padre Irno, alemão, e fomos muito bem recebidos por ele. Ele nos disse: a que devo tanta honra, esses varões em minha casa? Fiquem à vontade. E falou conosco: pode se aproxegar. Nos aproxeguemos, entremos ali, e ele disse: pode se abancar. Nós nos abanquemos. Então eu tomei a palavra e disse para ele: Padre Irno, antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara para o senhor. O senhor é um homem de bem, um sacerdote, e por isso merece respeito. Quero dizer-lhe também que nós não somos de contenda, não viemos aqui para contender com o senhor, e nem aborrecê-lo. Jamais iríamos aqui para isso. E ele disse: tudo bem, então vamos dar honra a quem nos honra. Primeiro o senhor vai falar da palavra de Deus para nós, e depois, se o senhor nos der alguma coisa, falaremos. Se não, vamos permanecer calados. Aí ele pegou a sua Bíblia e começou a falar. Entrou na teologia, no monoteísmo, no politeísmo, e por quase 3 horas esquadrinhou a Bíblia na nossa frente. Depois nos deu a palavra, e aí eu consultei os companheiros. O Senhor não deu nada para eles, e eu me pus em comunhão com o Senhor, e o Senhor falou para que eu desse um abraço naquele padre. Então eu perguntei: Padre, o senhor aceita um abraço meu? Ele disse: aceito, filho. Falei: por favor, fica de pés. Ele ficou de pés na minha frente, e eu falei para ele: receba este abraço em nome do Senhor Jesus. Quando eu abracei aquele padre, ele recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus e começou a chorar, e passava a mão no braço, na sua batina, e dizia: que coisa gostosa, meu filho, que coisa gostosa. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu disse para ele: o Senhor, meu Deus, está visitando a tua alma com o teu Espírito Santo. Ele disse: amém. E eu peguei, então disse para ele: padre, vamos assistir um culto na minha igreja? Ele arregalou o olho e disse: de maneira nenhuma. Eu disse: mas por que, Padre Irno? Ele disse: olha, eu estou cansado, já fui em algumas igrejas evangélicas, eu estou cansado de ser humilhado pelos pastores. Eles me chamam lá na frente e falam que eu sou o anticristo, que eu sou o demônio. Eu estou cansado de ser humilhado. Eu falei: olha, o meu pastor, ele nos educa muito bem quando precisa, ele exempla com a sua doutrina, ele não vai te magoar. Você me garante? Garanto. Como chama o seu pastor? Eu disse para ele: o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele disse: então vamos. Trocou a sua batina. Eu disse para ele: pode colocar o seu rosário também no pescoço. Ele colocou o seu rosário no pescoço. Então nós fomos congregar lá no Jardim Míria, na minha ex-comum. Nosso irmão Antônio era cooperador naquela época ainda. Então chegamos na congregação, os irmãos receberam ele com muito amor, com muito carinho, e ele dissemos para ele: queremos que o senhor fique bem à vontade e que o senhor se sinta em casa. Então transcorreu o santo culto, e quando terminou o culto, eu me aproxeguei até a ele, onde ele estava no primeiro banco, e ele ficou mudo, perdeu a fala. Então eu busquei um canicrinho d'água para ele, tomou uma canicrinha d'água, e quando voltou a sua fala, ele chorava muito, muito trêmulo. Ele nos disse: meu filho, aonde estava este povo
um povo como esse povo estava escondido. Jamais eu imaginava que teria um povo como esse em cima da terra. Uma orquestra como esta só pode ter no céu. Ele ficou muito contente. Então convidamos ele para jantar conosco e ele aceitou. E fomos para a casa do irmão Antônio e da irmã Carmen e o senhor preparou, jantamos. E após a janta eu pedi licença para aquele padre Irno e disse-lhe: só me dá licença? Ele disse: pois não. Então eu disse a ele: eu gostaria que o senhor me mostrasse, dentro das escrituras sagradas, tudo aquilo que o senhor nos disse hoje à tarde, lá na tua casa. Ele apanhou a sua Bíblia e virava ela de uma página para outra e não saía nada. Eu disse a ele: abra aí para nós e lê aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 4. Então ele abriu e leu: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aí eu disse a ele: o senhor não quer que nós deixamos de crer nas escrituras para crer naquilo que o senhor nos disse, não é? Agora o senhor lê aí para nós Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1. Então ele leu e está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, e está no plural, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí, amados irmãos, perguntamos para ele: padre, o que o senhor diz sobre isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, disse que isso aí faz parte da Igreja Católica, é um sistema e uma tradição. Perguntei para ele: é um sistema e uma tradição, mas como é que fica isso aqui? Ele pegou, amados irmãos, ficou sem palavra. Depois eu disse para ele: no mesmo capítulo, padre, por favor, lê o versículo 23, por favor. Então ele pegou as escrituras e leu o versículo 23, e está escrito assim: não fareis outros deuses comigo, com D minúsculo, e está no plural. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, que é o nosso coração, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. Então, o que o senhor nos diz sobre isso daí? Então, amados irmãos, perguntamos para eles acerca do catecismo. Então, perguntei: escuta, por que o senhor não prega isso na sua igreja? Ele respondeu para nós: nós somos proibidos de falarmos esta parte na nossa igreja. E eu lhe perguntei: proibido por quê? E por que não falar a verdade? Ele nos respondeu: nós somos